Os iranianos podem tornar impossível chegar a um acordo porque eles são tão malucos, eles são tão radicais, eles são tão maus. E eles são tão desprezíveis que estão tentando nos enrolar agora, seja apertando a mão de alguém ou não apertando a mão de alguém do Hezbollah e assim por diante. Eles estão tentando nos enrolar, nos enrolar, nos enrolar, e eu acredito fortemente que em algum momento o presidente dos Estados Unidos vai dizer: tudo bem, já chega. Já chega. Minha perspectiva sobre o Irã nunca mudou. Não mudou desde que eu era suficientemente velho para saber o que era aquele regime em 1979. Então, minha visão sobre aquele regime nazista islâmico sempre foi que é um regime nazista islâmico. Sabe, Khomeini escreveu um livro. O grande Bernard Lewis foi lá, encontrou o livro e mandou traduzir para o inglês. Era em árabe e farsi, chamado Governo Islâmico. Não saía correndo para comprar. Não quero que vire o livro número 1 na Amazon, mas ele fica na minha mesa. E provavelmente sou a única pessoa que fala sobre esse regime que já leu o que o fundador do regime realmente disse. E é brutal, é maligno e é cruel. E eu duvido seriamente que qualquer pessoa da mídia que cobre esse assunto tenha lido o livro também. Também temos algo chamado experiência. Edmund Burke afirmou que ela é uma das coisas mais importantes em que uma pessoa pode se concentrar. Qual é a nossa experiência com esse regime? Nossa experiência com esse regime é que ele mente, ele trapaceia, ele nunca cumpriu um único acordo, verbal ou de outra forma, e busca destruir a humanidade. Ou seja, destruir qualquer indivíduo, grupo de indivíduos ou país que não adira à sua ideologia política e religiosa, baseada no século VII. A maioria das religiões passa por algo chamado reforma, e muitos muçulmanos já passaram por uma reforma. Os islamistas não. E então, o que eles acreditam, para simplificar, é em uma guerra mundial catastrófica, onde tudo e todos devem ser massacrados, destruídos, torturados, estuprados, até que haja total conformidade com sua ideologia política e religiosa. É isso que eles escrevem. É isso que eles dizem. É isso que os imãs dizem. Se nós gastássemos mais tempo traduzindo o que eles dizem para o inglês, ou, aqui, para o hebraico, acho que mais pessoas entenderiam o contexto do que está acontecendo. Além disso, temos muitas pessoas cuja memória histórica não vai além de 3 minutos, e especialmente muitos jovens que não se interessam tanto por história. Eles não se lembram do 11 de setembro, muitos nem nasceram naquela época. Sabem pouco sobre o Holocausto, apenas o que ouvem de quem é antissemita. Falta conhecimento histórico a eles. O esforço para se comunicar com eles não existe, mas precisa existir. Se esse regime no Irã pudesse, mataria cada um de vocês que está sentado nesta sala, porque vocês são judeus, ou cristãos, ou simplesmente não são um deles. Isso é muito importante de entender. E assim, tivemos 7 presidentes antes de Donald Trump que sabiam o que estou dizendo a vocês, e mesmo assim, não tomaram as medidas necessárias para confrontar esse regime. Na verdade, alguns deles até subsidiaram o regime. Um deles, Obama, garantiu que eles teriam um caminho para uma arma nuclear. Não preciso ouvir debates sobre isso. Eu li o acordo. Eu sei o que está escrito. É simples assim. Depois temos Biden, que literalmente permitiu que dezenas de bilhões de dólares chegassem ao regime porque ele não estava aplicando todas as regras que tinham sido impostas para impedir que eles recebessem dinheiro, permitindo que vendessem petróleo secretamente para os chineses e assim por diante. Então, cerca de 150 bilhões de dólares ou mais foram despejados nesse regime quando eles sabiam que estavam caminhando para armas nucleares. Eles fabricaram milhares de mísseis balísticos com a ajuda dos chineses comunistas. Qualquer pessoa que esteve neste país nos últimos 12 meses, nos últimos 6 meses, sabe do que os mísseis balísticos são capazes. Eles podem destruir comunidades inteiras. Eles têm o tamanho de um ônibus escolar amarelo. E nenhum desses cômodos seguros que você tem na sua casa ou no seu apartamento vai adiantar contra isso. Ele vai varrer isso da face da terra também. Esses não são mísseis comuns, e com uma ogiva nuclear, você tem um míssil balístico intercontinental. Nem nossa inteligência, nem a israelense sabiam que os mísseis balísticos deles agora alcançam capitais europeias. E com um pouco mais de informação dos chineses comunistas, dos russos ou dos norte-coreanos, esse alcance pode chegar ao território continental dos Estados Unidos. É uma questão muito séria. Porque se eles lançassem 3.000, 4.000, 5.000 mísseis balísticos de uma só vez contra este país, você não teria como se defender. Isso sobrecarregaria qualquer sistema existente, e isso também se aplica a qualquer país europeu e ao meu país, os Estados Unidos. A questão dos mísseis balísticos é crítica. A questão do Hezbollah é crítica.
O Hezbollah é muito parecido com a operação da SS deles na linha de frente. E há algumas centenas de milhares deles, e eles estão muito bem armados. Embora tenhamos esmagado o Irã e suas forças armadas, ainda existe o Hezbollah. O Hezbollah matou e mutilou milhares de americanos. Milhares de americanos. Nossos fuzileiros navais, nossos marinheiros, nossos militares, nosso pessoal da embaixada, assim como talvez milhares de cristãos no Líbano. Só Deus sabe quantos israelenses eles já mataram. Eles existem pelo mesmo motivo que o Irã. Foram criados por ele. Eles são o Irã. Só existe um país que entrou no Líbano para lutar contra o Hezbollah. Não foi um país europeu, não foi o meu país, foi Israel. É o único país que entrou no Líbano para matar o Hezbollah. E isso me deixa muito chateado. Israel está matando comandantes e líderes do Hezbollah que mataram o meu povo e que têm recompensas por suas cabeças. Eles nem recebem um bilhete de agradecimento. Agora vamos ao que importa, que é o que vocês querem ouvir. Não vou subir aqui para difamar meu amigo. Isso não é algo que eu faço com nenhum dos meus amigos. Às vezes temos desentendimentos com nossos cônjuges. Às vezes temos desentendimentos com nossos amigos. Às vezes temos desentendimentos com pessoas da nossa própria fé. É assim mesmo. É da natureza humana. Minha visão é realmente bem simples. Independentemente de quem seja o presidente ou o primeiro-ministro, o regime iraniano precisa ser destruído. Agora, o presidente Trump fez mais nesse sentido do que qualquer um. Em junho passado, quando você foi um grande país por 12 dias, enfrentou o Irã, derrubou a força aérea e o sistema terra-ar deles. Mísseis e sistemas de defesa fornecidos pelos russos atacaram sistemas de mísseis balísticos deles, com apoio total da Marinha e Força Aérea dos Estados Unidos e de nossos sistemas de mísseis. Domo de Ferro e os outros domos daqui, também com nossa tecnologia avançada. Dois grandes países. Dois grandes líderes trabalhando juntos contra o Irã, e então enviamos nossos bombardeiros incríveis, e eles são realmente incríveis, e as bombas que eram necessárias para destruir esses locais e atingir os locais de urânio enriquecido deles. Se você pudesse ver essa tecnologia, é inacreditável, foi incrível, e então os iranianos fizeram o que esse regime sempre faz, começam a reconstruir. Porque vejam, senhoras e senhores, isso existe para nos destruir, e eles vão dizer que Alá ordena isso. E eles vão dizer que o 12º ímã está entre nós, mas o 12º ímã não vai aparecer, não vai criar prosperidade, igualdade, paraíso na terra, até que todos vocês estejam mortos. Até que o grande Satã, os Estados Unidos, seja eliminado e o pequeno Satã, Israel, seja eliminado, e depois o resto do hemisfério ocidental e qualquer muçulmano que não concorde com eles também. Aliás, você está vendo o que está acontecendo em Gaza agora? Onde o Hamas está massacrando palestinos, palestinos massacrando palestinos. Você chegou a ouvir falar sobre isso? Você pode ouvir, mas nos Estados Unidos não ouvimos nada sobre isso. Não está nas transmissões, nem vemos o pessoal do Rio ao Mar em lugar algum. Você não ouve nada porque nunca foi sobre humanidade. É sobre destruir Israel e o povo judeu. O que foi feito ao regime iraniano em cerca de 2 semanas, a partir do final de fevereiro? Pelas nossas Forças Armadas Extraordinárias dos Estados Unidos e pelas Forças Armadas Extraordinárias de Israel. Juntos, trabalhando e organizando lado a lado, generais e almirantes atuando juntos, suas agências de inteligência colaborando com as nossas, assim como nosso monitoramento por satélite. Isso nunca foi feito antes na história da guerra, nunca, nunca. Com força esmagadora, tecnologia e coragem, a marinha deles foi realmente aniquilada. A força aérea deles foi realmente aniquilada, e grande parte do restante das forças armadas deles foi completamente destruída, graças a 2 comandantes, o presidente Trump e Benjamin Netanyahu. E você podia ouvir as coletivas de imprensa que eram feitas todos os dias pelo secretário de guerra Hegseth, que é fantástico, e pelo chefe do nosso Estado-Maior Conjunto, General Kane, que também é fantástico. Não teve uma coletiva em que eles não elogiaram nossos 2 países trabalhando juntos, e eles ficaram quase deslumbrados com a competência das Forças Armadas israelenses. A Força Aérea de Israel, acredito, é a 3ª maior força aérea do mundo. Isso porque a Força Aérea de Israel é forte e tem recursos. A Europa está fraca e investe pouco em defesa. Israel e os Estados Unidos investem mais, mas nós também gastamos pouco. Chegamos a uma encruzilhada e uma decisão precisa ser tomada. Seguimos militarmente? Encontramos outra forma de resolver isso. Com o poder militar ameaçando o inimigo, o presidente optou por esse caminho, o que é seu direito. Ele foi eleito presidente. É o comandante em chefe.
Temos dois líderes extraordinários no presidente Trump e no primeiro-ministro Netanyahu. Isso me lembra FDR e Churchill, me lembra Reagan e Thatcher em muitos aspectos. Eles trabalhavam muito bem juntos, apesar de alguns desentendimentos, mas concordavam em algo. Concordavam que os nazistas eram inimigos, assim como Reagan e Thatcher concordavam que a União Soviética era o inimigo. Precisavam achar um modo de vencê-los. Churchill queria que os nazistas fossem derrotados, e o mesmo queria FDR. Reagan concorreu ao cargo dizendo: "Nós vencemos, eles perdem", quando se tratava da União Soviética. E Thatcher concordou. Acho que nosso presidente e seu primeiro-ministro, quando se uniram em junho passado, quando se uniram em fevereiro e agora, fizeram coisas que nunca foram feitas, até mais do que aqueles grandes líderes. E é o seguinte: eu estudo essas coisas. Duas forças armadas, dois serviços de inteligência, dois países jamais trabalharam tão de perto antes na história da humanidade. A integração entre nossas forças aéreas, nossa inteligência e muito mais foi perfeito. Nosso secretário de guerra e o chefe do Estado-Maior Conjunto, como eu disse, subiam diariamente ao púlpito, faziam coletivas e elogiavam a parceria. Eles elogiaram nossas e suas forças armadas, especialmente a Força Aérea, e ficaram muito impressionados. Esses são homens experientes, nossos altos oficiais, mas nunca viram nada como os israelenses. Lembre-se, também dávamos sermão aos europeus, especialmente aos da OTAN, que não se esforçaram nem fortaleceram suas forças armadas. Quero dizer, sem ofensa à Grã-Bretanha, mas a Grã-Bretanha costumava governar o mundo, como diziam. O Império Britânico nunca descansava. O sol nunca se punha sobre o Império Britânico. Bem, o sol se põe sobre o Império Britânico antes do resto do mundo hoje em dia. É um tigre de papel. A França é um tigre de papel. Por isso, nosso presidente disse: "Fiquem com seus navios, não precisamos deles, não vão nos ajudar." Ele estava certo. Infelizmente, são países em declínio. E eles estão em declínio porque permitiram que isso acontecesse. Estão em declínio porque elegeram pessoas fracas, enquanto os Estados Unidos e Israel elegeram pessoas fortes. Agora, para retomar de onde parei em fevereiro, acho que aquele período de 24 a 48 horas, e certamente de até 2 semanas, o mundo nunca viu nada igual. Não só o Oriente Médio, mas o mundo inteiro. A velocidade, a competência, as habilidades, o profissionalismo, as atividades militares e de inteligência avassaladoras contra o regime iraniano o atingiram, o esmagaram mais rápido do que qualquer um poderia imaginar e de forma mais completa do que qualquer um poderia imaginar. Houve uma parceria entre o chamado Grande Satã e o Pequeno Satã. E então, após um período de cerca de 2 semanas, foi declarado um cessar-fogo. Isso durou cerca de 9 semanas, com muito debate no país. Não sei o que se passava aqui. Sim, cessar fogo ou não. O problema é que o Hezbollah não acredita em cessar fogo e seguiu atacando Israel, assim como o Irã, que também não respeita o cessar fogo. Sabe como eu sei disso? Li o que Khomeini escreveu no governo islâmico. Tudo é um passo para um objetivo final. Como disse no início, se conseguissem o que querem, todos aqui seriam mortos. É a única maneira do 12º imã aparecer, e isso é por ordem de Alá. Olha, eu desafio a imprensa a ler algumas dessas coisas, e então vocês vão entender com o que estamos lidando aqui. E quando eu digo nós, Israel, os Estados Unidos, o problema é que o resto do mundo livre não faz ideia do que está acontecendo ou não se importa. Precisamos nos importar porque o grande Satã e o pequeno Satã estão na mira. Então a questão é, só do ponto de vista de um simples comentarista, eu não tenho acesso ao que o presidente e o primeiro-ministro têm, mas eu tenho acesso ao que eles pensam e ao que querem fazer. E, aliás, há 47 anos, o Irã está em guerra com os Estados Unidos. Israel também, mas principalmente os Estados Unidos. São milhares de americanos que foram mortos e mutilados. Foram 241 dos nossos fuzileiros navais naquele maldito quartel. Foram nossos tripulantes que estavam na Arábia Saudita, 19 deles que foram assassinados. Foram nossas 2 embaixadas na África que foram explodidas. E eu poderia continuar falando sem parar. Eles tentaram e conseguiram matar americanos. Então, o que eu digo aos isolacionistas do nosso país é o seguinte: vocês venceram por 47 anos, fomos isolacionistas. Nós apaziguamos, fomos ainda piores. Nós os subsidiamos. Usamos todas as opções diplomáticas e eles nos mataram. Querem uma arma nuclear e, como disse nosso presidente, pretendem usá-la contra nosso país. Então, o que se faz diante disso? Bem, se você é a Inglaterra, não faz nada. Se você é a França, pede uma solução de 2 estados. Você entende? Se você é a OTAN, eu não sei o que eles fazem. Eu só sei o que nós fizemos. Então, estamos em uma encruzilhada agora. Há uma bifurcação no caminho. O que você faz?
Riscos sempre existem, seja na guerra ou na diplomacia. Isso faz parte da natureza de ambas. Então, eu olho para esse inimigo que, há 47 anos, assina todo tipo de acordo e violou cada um deles. Eu sei no que esse inimigo acredita. Por quê? Eles nos dizem no que acreditam. Eles registram isso, seus imãs falam, fazem discursos. Não sou Helen Keller. Vejo e ouço o que acontece aqui. Eles mataram nosso povo, nós, americanos. Eles querem matar centenas de milhares. Como conter isso? A primeira pergunta é: dá para conter? Acho que não. Só minha opinião. Primeiro de tudo, no meu país, temos uma eleição a cada 4 anos. O inimigo sabe disso. Então, o inimigo se aproveita dos nossos ciclos eleitorais. Eles não têm eleições. Você deve ter notado. A China não tem eleições. A Rússia tem eleições de brincadeira. Do ponto de vista deles, a troca de governo a cada 4 anos. Eles torcem pelos democratas, porque os democratas não cumprirão nada. Os iranianos não vão cumprir nada. Isso gera um grande problema, pois os democratas no meu país não querem enfrentar esse inimigo. Eles estão atacando nosso aliado, Israel, e o primeiro-ministro, o que é meio estranho quando você pensa. Então a vontade deles é atacar nosso aliado, e eles não têm vontade de atacar nosso inimigo. E não, eu não acho certo subsidiar nosso inimigo. E eu não acho que fazer acordos com nosso inimigo funcione, certo? Então o outro caminho é militar. E o que eu ouço e o que nos dizem é: bem, se continuarmos, eles vão usar mísseis balísticos para atingir os campos de petróleo nos países árabes. E eles não gostam disso, e eles não querem isso. Quem quer isso? Ninguém quer isso, entendeu? Ou o preço do petróleo vai disparar e assim por diante. E eu penso comigo mesmo, nós, americanos, vocês sabem o que nossos pais e avós sacrificaram durante a Segunda Guerra Mundial? Tudo. Tudo, todo o aço, ouro e recursos disponíveis foram destinados ao esforço de guerra. Acho que temos como se fossem dois países na América. Temos pessoas patriotas que entendem a situação e querem enfrentar o inimigo. E então temos pessoas que acham que nós somos o inimigo, nosso próprio governo, nosso próprio país, ou pessoas como nós, o governo israelense, o povo israelense. E realmente temos que lutar contra isso. Eu chamo isso de eixo islamista marxista. E nós temos isso em nosso país. E então temos a direita woke, hate, os neofascistas, como eu chamo, como nos anos 1930 em nosso país e em outros países. Eles se manifestam muito. O presidente desafiou todos eles. O presidente denunciou todos eles. O presidente denunciou de forma inequívoca a direita woke. Meu partido busca mantê-los afastados. O Partido Democrata se tornou o eixo marxista-islamista. Basta ouvi-los hoje. Um cara diz que quer concorrer à presidência contra Israel. E ele é um dos líderes do Partido Democrata. Então o presidente Trump tem que lidar com tudo isso. Ele também tem que lidar com a economia, os preços, o custo de vida e todas essas coisas. E esses outros países que obviamente estão preocupados com o impacto militar que isso teria. Eu não sou presidente, obviamente. Eu só tento olhar para o quadro geral. Esse inimigo pode ser contido? Eu digo que não. Ele precisa ser derrotado. Tem que ser arrancado pela raiz. O poder militar deles pode estar 80% ou 90% derrotado, mas a ideologia deles não está. Como você derrota a ideologia deles? Tivemos pessoas no governo Biden dizendo que não se pode derrotar uma ideologia, mas ideologias são destruídas no campo de batalha ao eliminar sua fonte. Olhei o memorando de entendimento e tenho algumas questões. Espero que, ao expor esses problemas, se seguirmos esse caminho, que nem está claro se será o final, ou mesmo se haverá um acordo final, ou talvez haja. Vejo alguns problemas, por isso os levantei para análise. Primeiro, a questão nuclear está em 8º lugar entre 14 pontos e achei muito ambíguo. Para mim, deveria ser o número 1. Deveria ser mais detalhado, mesmo em um memorando de entendimento. Espero que isso ocorra. Além disso, será que os chineses comunistas cumprirão qualquer acordo feito? A Coreia do Norte vai cumprir acordos feitos conosco? Quando o presidente Trump deixar o cargo, e digamos que seja a Kamala Harris, ou o Cory Booker, ou quem quer que seja, todo um grupo no Congresso, alguém realmente acredita que eles vão tomar as medidas eficazes para impedir esse inimigo de conseguir uma arma nuclear? E quanto ao urânio enriquecido? Alguém realmente acredita que eles vão tomar alguma atitude em relação a isso? Veja, o que eu defendo é o seguinte: 3 anos de Donald Trump, eu consigo dormir à noite. Quando ele sair do cargo, eu não consigo dormir à noite. Acredito que o inimigo sabe que muitos americanos podem dormir tranquilos por 3 anos e depois disso pode atacar. Há outros pontos, só vou citar rapidamente. Como você pode ignorar mísseis balísticos? Isso é absurdo. Mísseis balísticos intercontinentais transportam ogivas nucleares.
E se eles dispararem 3, 4 ou 5 mil desses contra Israel, Arábia Saudita ou qualquer outro, você não pode se defender disso. E essas coisas são do tamanho de um ônibus escolar amarelo. Não é teoria. Nós vimos o que eles fazem. Eles podem destruir um bairro inteiro. Então isso precisa ser tratado. E o Hezbollah também precisa ser tratado. Novamente, Hezbollah é o Irã. Na minha opinião, do jeito que esse texto está, os Estados Unidos jamais deveriam ser um protetorado do Hezbollah. Por isso levantei essas questões. O presidente é inteligente e ama os Estados Unidos. Ele tem acesso a muito mais informações do que eu. E eu não sou conselheiro, eu só dou minha opinião. E eu acho que, seja qual for o memorando de entendimento, talvez haja um acordo. Talvez não haja acordo. E, aliás, último ponto. Os iranianos podem tornar impossível chegar a um acordo porque eles são tão malucos, eles são tão radicais, eles são tão perversos. E eles são tão desprezíveis que estão tentando nos enrolar agora, seja apertando a mão de alguém ou não apertando a mão de alguém do Hezbollah e assim por diante. Eles estão tentando nos enrolar, nos enrolar, nos enrolar, e eu acredito fortemente que em algum momento o presidente dos Estados Unidos vai dizer: tudo bem, já chega, já chega. Minha opinião talvez nem valha tanto.